Pai do Senhor, povo abençoado, povo de Deus. Irmãos, hoje é domingo, né? Um dia especial, um dia que a gente tira para descansar. Eu falo especial porque foi no domingo que o nosso Senhor ressuscitou. E eu estava ali descansando um pouco e o Espírito Santo me incomodou de trazer uma reflexão em nossas vidas, né? E nós estamos vendo os dias de hoje, as pessoas não sabem o básico sobre o cristianismo, que é a salvação. E deveria ser a coisa mais importante para a humanidade saber o que ela deve fazer para ser salva. Esse é um questionamento que eu acho que toda mulher já fez um dia na sua vida. Antes de me converter, eu tinha esse questionamento. Eu não conseguia acreditar que a vida se constituía só nessa terra, de viver um período, crescer, envelhecer e morrer. E eu sempre acreditei na eternidade. E por acreditar na eternidade, às vezes eu sentia medo. Eu sentia medo porque apesar de que eu era uma pessoa muito corajosa, pratiquei muita maldade mesmo, fazia o mal, não levava desaforo para casa. Porém, na hora que eu estava sozinho, eu tinha medo. Eu tinha medo se eu morresse ali naquele momento, para onde que iria minha alma, porque eu acreditava que existia, que a vida não era somente isso. Viver nessa terra não tinha lógica, eu não conseguia. Para mim era tão óbvio que era mais difícil de acreditar na ciência, que o mundo veio, que o homem veio dos macacos, ou que o mundo surgiu de uma explosão. Eu acho que tem que ter muita fé para acreditar nisso do que acreditar no óbvio, que existe um Criador, que existe alguém soberano, alguém que tem todo o poder, que criou, que tem um sentido, que tem uma lógica, tudo isso. Então, hoje eu queria trazer uma reflexão para mim, para você, sobre isso. Se você já fez esse questionamento alguma vez, para onde eu irei? Se um dia, se hoje, nós vimos aí o caso daquela jovem cantora, esses dias para trás, que se suicidou. Tantas pessoas hoje, nesse exato momento, tantas pessoas estão partindo. Para onde que essas pessoas estão indo? Você já fez esse questionamento na sua vida? Pessoalmente, você? E se eu e você agora, se fosse o nosso último dia agora, hoje fosse o dia em que nós enfrentaríamos a nossa eternidade, para onde você acha que você iria? Para onde eu acho que eu iria? E aí, nesse questionamento, no meu interior, eu acabei me rendendo ao Evangelho e vi que a única coisa que tem lógica, que tudo se encaixa, é a palavra de Deus. E como nós, cristãos, temos como nosso manual de fé e prática a Bíblia Sagrada, nós acreditamos em tudo que está aqui fielmente. Ela não precisa de ser atualizada, ela não precisa de ser modificada, ela não precisa de ser adaptada. Então, como nós cremos que ela é o nosso manual, ela é o nosso manual. É aqui que nós buscamos a nossa fonte. É aqui que eu creio. Aqui eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Certo? E o que a palavra de Deus diz sobre isso? A Bíblia diz que o homem pecou lá no Éden e desconstituídos estavam da glória de Deus.
Deus expulsou eles do jardim. Hoje a terra acabou sendo amaldiçoada. Hoje o homem tem que trabalhar do seu suor para sustentar. A mulher sofre de dor de parto. E a serpente rasteja. Só que naquele exato momento que Deus disse a Adão e disse a Eva que eles não poderiam comer do fruto, podiam comer de todo o jardim, mas menos do fruto, eles desobedeceram a Deus, não precisava comer daquele fruto, eles comeram, ok. Naquele momento ali era para o homem agora ali conhecer o bem e o mal, e eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas naquele momento Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele fez um plano de salvação. Ele disse para a serpente, olha, da linhagem da mulher virá um que pisará na sua cabeça. E nós sabemos quem era. O plano do Senhor, no exato momento em que Adão e Eva pecou, ele já fez um plano de salvação para o homem, que é através de Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 30, 31, diz assim, olha. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa era a pergunta que eu fazia diariamente, quando eu estava no crime. E, como eu disse, eu tinha medo de enfrentar a eternidade, mas aqui na Terra eu vivi uma vida que a qualquer momento eu podia ter a minha vida ceifada, porque eu fazia assalto todos os dias, roubava todos os dias, vivi uma vida no crime, na droga, uma vida pesada, quem sabe meu testemunho sabe, as coisas que eu pratiquei. Então, qualquer momento eu poderia ter minha vida ceifada. Então, eu nunca fui assim medroso, eu tinha coragem, mas eu usava a minha coragem pro mal. Só que quando eu ia dormir, eu me fazia essa pergunta. E aqui fizeram uma pergunta para os homens de Deus: olha, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo. Então, para o homem adquirir salvação e vida eterna, salvar de quê? Da morte e da condenação eterna. Como eu disse, nós cristãos acreditamos fielmente que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu sei que tem outras religiões que não acreditam na palavra de Deus. E eu não estou aqui para discutir religião, para criticar a religião de ninguém. Cada um adora, cada um crê no que quiser, né? O país é laico, não, ainda é laico, né? E democrático. Cada um pode acreditar no que quiser. Mas nós cristãos acreditamos na palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós usamos ela como manual. E é ela que nos orienta o que nós devemos e o que não devemos fazer. E a palavra de Deus diz que existe a eternidade, que existe o céu e que existe o inferno. E você vê Jesus falando o que acontece com o homem quando a sua alma descola do corpo, na parábola do rico e do Lázaro. A palavra do rico e do Lázaro diz muito bem. Era um homem rico que não se importava com Deus, não se preocupava com o próximo, não tinha temor de Deus, vivia uma vida regalada, vivia uma vida sem se preocupar com a sua alma, sem se preocupar com a eternidade. A Bíblia diz que na parábola que ele morre e ele é levado ao Hades. Logo em seguida, Lázaro, que era aquele homem pobre que comia das migalhas daquele rico, a Bíblia vai dizer que logo depois ele morre.
E os anjos do Senhor vêm em busca a alma de Lázaro e leva para o seio de Abraão. E interessante que nesses dois lugares havia consciência. Havia um abismo separando, mas do outro lado, o homem rico via Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E ele chega ali a questionar, pedia para que, primeiro ele pedia para que molhasse a ponta da sua língua, pelo menos com um pingo de água, para molhar a sua língua, porque era um lugar de tormento, era um lugar de um calor intenso. E ele pede para que ali ajuda ali naquele momento, só que não tinha como, havia um abismo separando, não tem como, é um lugar que não tem como ter mais ajuda. E ele vendo que, Abraão ali fala para ele por que ele estava lá e por que Lázaro estava no seio de Abraão. Olha, você teve uma vida regalada, você não pensou no Senhor, você não preocupou com a sua alma, você não se dedicou a Deus, não se dedicou ao próximo, você curtiu a sua riqueza, foi egoísta, avarento, por isso você está aí. Lázaro não, Lázaro ele só sofreu males e hoje ele está sendo consolado. Então ele pede para ali o rico, no Hades, ali sendo atormentado, ele pede para que eles deixassem Lázaro ressuscitar, para que ele pudesse ressuscitar Lázaro e avisar a família dele sobre aquele lugar, que existia aquele lugar, que era real, para a família dele buscar a Deus e não fazer igual ele, para que a família dele não também viesse parar naquele lugar. Olha para você ver. E Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem neles, na mensagem deles, muito menos se Deus ressuscitar alguém dos mortos para poder avisar que existe realmente o inferno e existe o céu. Então, é algo muito sério, irmãos. Hoje as pessoas cuidam do seu corpo. Estou dizendo que é pecado, não, viu? Cuidar do corpo, ter uma vida saudável, não é isso. Mas as pessoas exageram ao ponto de, às vezes, tomar anabolizante, faz aquele exagero todo e cuidam do seu corpo, investe e tempo, tudo, mas não cuida da alma, não cuida daquilo que é eterno, porque o corpo, irmãos, a Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então o corpo, ele vai voltar para o pó, vai virar pó. O corpo não vai ter proveito nenhum. Porém a alma é eterna. A alma, ela vai para um lugar. E hoje nós vemos, nos dias de hoje, as pessoas não estão preocupadas. As pessoas não estão preocupadas para onde que elas vão passar todo sempre. E aqui na palavra de Deus diz, olha, perguntou o que eu tenho que fazer então? Sabendo disso, que existe um lugar de tormento, um lugar de descanso eterno, eu me questionei, falei, então, beleza, eu acredito nisso. Eu sei que tem pessoas que às vezes não acreditam, mas eu acredito nisso, que existe. Então, o que eu devo fazer? Eu perguntava para mim mesmo, o que eu devo fazer então para mim, se eu estou condenado, se eu estou perdido, o que eu devo fazer? Tem alguma solução? Então quer dizer que todos nós pecamos e estamos desconstituídos da glória de Deus, não merecemos, então acabou?
não tem solução para a gente. É aí, meu irmão, que entra Cristo. É aí que entra Jesus no negócio. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, veio em carne, ele morreu, se fez homem, andou, 100% homem, 100% Deus, andou no meio dos homens com o propósito de salvar. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, a salvação não é para todos. Você sabia disso? Não serão todos que serão salvos. Eu gostaria muito que fosse todos salvos, mas não serão. A Bíblia diz que para todo aquele que nele crê, nós sabemos que não vai ser todos que crerão. Muitos creem em outras coisas, como fonte de fé. Muitas pessoas acreditam, tem países aí que acreditam até em vaca, que a vaca é um deus. Tem países que adoram rato. Se você matar um rato lá, você está matando um deus. Como pode, né, irmãos? E aqui a gente mata de... Esses dias eu comprei um veneno lá, joguei lá em cima, matou tanto rato. Como pode? A pessoa acreditar que um rato é um deus, uma vaca. Aqui a gente come carne bovina, aqui no Brasil. Então a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, crê em quem? Em Jesus Cristo. Aqui quer ver? Em Atos 4, capítulo 12, olha o que diz. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha para você ver, não existe outro nome, não existe outro jeito, não existe outro Deus, não tem outra solução, não existe meios de caminhos que levam à salvação, só existe um caminho que leva à salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, muitas pessoas hoje se apegam em muitas coisas, confiam em muitas coisas, depositam a sua fé em muitas coisas, mas naquilo que é verdadeiro e naquilo que realmente a Bíblia diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus se não for pela ponte. Quem é a ponte? Jesus Cristo. Ah, eu tenho Deus, eu acredito em Deus. Não é suficiente. A Bíblia diz aqui em Tiago 2,19, você crê em Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Tem demônio que tem mais medo de Deus do que muito ser humano, sabia? Tem pessoas que você fala assim para ela, irmãos, muda de vida. Irmãos, Deus está querendo que você renuncie, que você abandona isso, que você entregue seu caminho a Ele, nega a si mesmo, toma a tua cruz. Irmãos, Deus não quer você nessa vida. Você fala isso para ela, ela entra aqui e sai aqui. Ela ainda fica com raiva de você. Mas se alguém falar assim, ó, irmão, fizeram uma macumba para você ali, a pessoa entra em desespero, morre de medo. Então as pessoas temem mais ao diabo, temem mais um monte de coisa, mas a Deus porque Deus, irmão, tem poder de matar o homem e lançar a alma dele no inferno. E é Ele que nós temos que temer, a Deus. Até os demônios tremem diante de Deus.
E o homem, hoje não, o homem está rebelde, o homem não teme a Deus. Os homens hoje em dia brincam com Deus. E a palavra é bem clara. Olha, em Romanos 6, 23, diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. E quando Deus transforma o homem, é para viver uma nova vida. Pensa, irmão, hoje tem um negócio que não tem nada a ver. Hoje você pode ser, basta você crer. Se você crê, tá... Quando a Bíblia diz, olha, crê no Senhor Jesus será salvo, não está dizendo no crer só de acreditar, não. Crê até os demônios acreditam. Quando a Bíblia fala que deve crer, é um combo. É completo, é crer, obedecer e servir, é entregar. Porque se você crê que ele é Salvador, se você crê que ele é o Senhor e que ele... Então, você tem que crer na palavra, porque é na Bíblia que se fala sobre Cristo. E o que Jesus ensina? A Bíblia é toda. Ela ensina tudinho o que devo fazer. Então, não devemos ter Jesus só como Salvador da enfermidade, porque hoje muitos estão assim, só buscam a Deus quando a enfermidade chega. Só busca a Deus quando há um problema na família, com um parente ou com dentro de casa. Quando há um problema financeiro. Seja lá o que for, com problemas da terra. E aí o que acontece? Só quer o Senhor Jesus como Salvador do problema, da solução. Mas Jesus não quer ele ser só Salvador nosso, ele quer ser Senhor da nossa vida. Então nós fazemos parte de um reino. E esse reino, irmão, é organizado. É um reino que há regras. A Bíblia diz, então assim, hoje, você vê hoje muitos YouTube aí na rede social. Eu creio em Deus, mas vivendo uma vida toda bagunçada. Esses dias mesmo eu vi aquela cantora MC Pipoquinha adorando a Deus lá, acabou de cantar um funk pornográfico. E estava agradecendo a Deus, falando que acredita em Deus. Ok, que Deus possa alcançar o coração dela e tirar essa cegueira. Que ela possa verdadeiramente entender o que é servir a Deus. Mas não é assim, meu irmão. Quando uma pessoa é transformada por Deus, ela se torna nova criatura. Ela nasce, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Não tem nada a ver, basta só eu crer mesmo. Porque hoje tem igrejas que acreditam que só basta crer. Que você não precisa de mudar de vida, não. Que você não precisa de abandonar, não precisa de renunciar, não precisa de... Você pode continuar a mesma pessoa. Basta você acreditar que Deus existe, que Jesus existe. Se fosse assim, irmão, então quem sabe meu testemunho sabe que eu já de facada nos outros, dei tiro, facada, eu fazia assalto, eu ia roubar, eu roubava senhorzinho, eu pisava na cabeça dele, esfregava a cabeça de senhorzinho no chão, senhora. Então quer dizer que, beleza, eu acredito em Jesus, eu posso continuar roubando, posso continuar fazendo assalto, posso continuar fumando pedra, que eu fumava crack, eu usava todo tipo de droga, posso continuar a mesma vida, e mesmo assim, só porque eu creio em Jesus, está tudo bem, e a justiça de Deus. E as pessoas que eu fiz mal, não tem alguém que vai a favor dessas pessoas, não, que vai defendê-las, não. Deus vai ficar só olhando lá o homem matando, fazendo mal para o outro, e ele vai falar assim, não, basta você crer em mim, tá tudo certo, pode continuar maltratando, pode continuar com mágoa, pode continuar do jeito que você tá, basta você crer é suficiente. E a justiça de Deus e aquelas pessoas que sofreram, vamos supor, aquelas pessoas que sofreram na minha mão, o rapaz que eu dei 7 facadas, que ficou 15 dias na UTI, eu não sei, talvez ficou até com algum trauma. Graças a Deus o Senhor me alcançou, mas eu me arrependi. Eu me arrependi disso. Então, eu não acho isso bonito, não. Eu conto meu testemunho aqui com tristeza. Eu era um bobão. O diabo me escravizava. O diabo, eu era uma marionete do diabo.
Eu conto isso com tristeza. Não tô, e às vezes você vê alguém que saiu dessa vida e vai contar o testemunho, ele conta com orgulho, como se ele fosse o bandidão. Não, eu era um bobão. O diabo me escravizava, me dominava. Mas o Senhor veio e me libertou da escravidão e me transformou para viver uma nova vida, para viver uma vida consagrada a Ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é ciumento. Então não tem como servir a dois senhores. Inclusive a palavra de Deus diz, olha, não tem como você servir a dois senhores não, ou a Deus ou a Mamon. Então ou você serve a Deus com fidelidade, com verdade. Não estou falando de que ser perfeito não, irmão. Ninguém é perfeito não. Você acha que eu sou perfeito? Eu fui transformado todos os dias, é uma batalha. Todos os dias eu tenho que renunciar a mim mesmo, renunciar os desejos, as paixões deste mundo. Ninguém é perfeito não, viu? Porque às vezes eu posso estar falando aqui, você está achando que agora eu sou um santo homem. Não. Todos os dias eu tenho que... É uma batalha. Porque a nossa carne quer as coisas deste mundo. Então todos os dias é uma batalha. E todos os dias nós temos que lutar. Buscar a Deus. Para vencer. Vencer a luta, as tentações, as provações. Para não voltar de novo a ser aquele homem. Porque se eu deixar de lutar, se me entregar aos meus desejos, e vai indo, os dias vai passando, hoje me entrego a isso. Quando é amanhã, já tô lá dando facada de novo nos outros. Por quê? Porque deixou voltar a velha criatura, a pessoa deixa de buscar a Deus. Então nós não somos perfeitos, irmão. Entenda isso, o crente, a igreja de Deus, ninguém é perfeito. Na igreja tem um monte de gente, tá tudo gente. A igreja, eu costumo dizer que é um hospital, aonde Cristo é o médico. E ali a gente chega, tanto os obreiros como todos os homens de Deus, mulheres de Deus, tanto desde da ovelha ao pastor da igreja, todos nós chegamos ali porque precisamos de Deus. Justamente porque nós somos imperfeitos, porque nós estamos ali clamando, buscando força em Deus para viver uma vida consagrada a Ele. E às vezes as pessoas saem da igreja e... eu não vou servir, não vou para a igreja não. Lá um monte de gente falsa, um monte de gente que faz isso de errado, faz aquilo. Ninguém lá é perfeito. Irmãos, quando você pensa assim, você está dizendo assim, eu sou perfeito demais para ir para essa igreja. Eu sou muito bom para essa igreja. Então, tire isso da sua cabeça. A igreja é um lugar que a gente se reúne para buscar força. Que aí a gente ouve uma palavra e Deus fala com a gente cria força para vencer mais um dia, mais um leão. E ir lutando até o dia que ele vai vir e a gente tem que estar de pé nesse dia quando ele chegar. Agora, se você se entregar a sua mente, seus pensamentos, as coisas deste mundo, você vai desfalecer, vai morrer na fé, vai desviar do Senhor, vai vir o que? A Bíblia diz que quando você é liberto, sai um demônio, ele anda para um deserto, depois de um período ele diz assim, vou lá na minha casa ver como é que tá lá. Ele volta, chama mais 7 colegas, chama mais 7 demônios. E aí ele diz, chega lá, se a casa tá vazia, não tem morador, quem é o morador? O Espírito Santo. Se não tem ninguém morando, um mais valente, um mais poderoso morando naquela casa, ela pode estar limpinha. Ele vai entrar, esse demônio que saiu, mais 7 demônios. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que era antes. Agora você imagina um Kleber, né, no caso, que fazia tudo isso, dava facada, dava tiro, fazia assalto, roubava. Mano, era terrível. A minha mãe achava minhas armas lá e escondia de mim, eu quebrava a casa todinha para ela me devolver. Aí eu pego e deixo de buscar a Deus e volta, acontece isso que aconteceu aqui. Ficar 7 vezes pior do que era antes.
Olha o estrago que uma pessoa dessa pode fazer na sociedade. Não deixa, meu irmão, a sua vida de lado espiritual de lado, não. Não deixa o celular. Hoje, o maior mal deste século é a internet, as redes sociais. Não vou dizendo que é o maior mal, porque eu falo que o maior mal, porque a maioria das pessoas não consegue ter controle. Até eu mesmo, que eu tenho consciência do perigo que é ficar na internet, no celular, tem hora que eu tenho que jejuar para Deus não deixar eu ficar dessa maneira, preso, distraído com essas coisas. Então, hoje as pessoas ficam o dia inteiro no celular vendo coisas fúteis, coisas que não enchem a casa. Quando chega na hora de ir para a igreja, por exemplo, tá tão vazio que não tem força para vencer o obstáculo que virá para poder ir. Então, é muito sério, irmãos. A salvação, ela não é por obras. Não basta eu ser uma pessoa boazinha, dar um pacote de arroz para uma pessoa, dar uma cesta básica, ser uma pessoa boa, não matar, não roubar. Isso não é suficiente para um homem ser salvo. A Bíblia diz que se não tiver Cristo, ele só tem um jeito do homem ser salvo. Porque o homem não é bom, o homem não é bom. O homem não é bom, a gente é ruim de natureza. Então, para nós poder se tornar uma pessoa boa, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de converter, nascer de novo, nós precisamos de ter o nosso coração transformado. Povo abençoado. Nós temos que, e hoje o mundo prega que você tem que ser o maior, que você tem que ser o melhor, que você tem que ter milhões de seguidores, que você tem que isso, que aquilo. Isso é tudo passageiro, irmão. Isso não leva você a nada. Esses seguidores aí que você tem, a maioria nem te conhece. Então, o mais importante é agradar a Deus, irmão. E hoje as pessoas na internet fazem de tudo por um like, fazem de tudo para chamar atenção, porque muitos deles ganham dinheiro com isso e não estão preocupados com as vidas. Então, não seja um João Batista, fica lá no deserto, que ninguém te veja, que ninguém te conheça, mas que você possa agradar a Deus, que você possa ser um servo, ser diferente. Porque tudo que está acontecendo no mundo, o Senhor está permitindo, para ver quem é quem, para separar os que são e os que não são. Minha bateria está quase acabando. Para separar os que são e os que não são. Então, você lembra da parábola das 10 virgens? Das 5 prudentes, das 5 tolas, que não tinha azeite consigo? Então, hoje, irmãos, nós estamos vendo esses dias. Os dias estão difíceis. Você vê o povo de Deus tá tudo desanimado. O povo de Deus não está iludido com tanta coisa. Você entra no Instagram, é tanta coisa aiada, irmão, fútil. Você entra no Facebook, é tanta coisa fútil, tanta coisa que para nos distrair. E eu não estou julgando você não, viu? Eu também é uma briga travada o tempo todo. Eu tenho consciência dos perigos que tem. Agora imagine as pessoas que não se preocupam com isso. Aí, infelizmente, entrou essa doutrina nos dias de hoje de que não tem nada a ver, nada não tem nada a ver, se não tem nada a ver, não tem nada a ver. Qualquer coisa você está julgando. Você não pode, se você ler um versículo, não é nem a sua opinião. Se você ler um versículo dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, ele não se agrada disso, disso, disso. Se você ler a Bíblia sem pôr nenhuma particularidade sua, se você ler o versículo, as pessoas já acham que você está julgando, sendo que é a palavra de Deus que está escrito.
julgar não é uma coisa. Julgar é diferente de exortar. Entenda isso. O que é um exemplo? O que é julgar? A gente sabe que Salomão, Sansão ele foi escolhido por Deus e tudo. No final da sua vida ele se afastou do Senhor. Aí ele suicidou não, ele pediu ali para que Deus desse força para ele destruir as colunas e ele derrubar os inimigos. E ele morreu muito triste, ele se afastou do Senhor, se envolveu com as filisteias. Ok. O que é julgar? É eu dizer que Sansão não foi salvo. Falar, não, Sansão não foi salvo, não. Sansão não foi salvo, Sansão foi para o inferno. Isso é julgar. A gente não sabe. Eu acredito que ele foi salvo. Porque ele mostra arrependimento. Mas nós não devemos julgar quem foi ou quem não foi salvo. A pessoa morre aí, perdida. O fulano, tem uns aí que fala que viu a pessoa no inferno e não sei o que. Não, irmão, isso aí pertence a Deus saber quem foi e quem não foi. E o nosso desejo tem que ser que todos foram para o céu. Isso é julgar. É bater a sentença e dizer, essa pessoa foi pro inferno. Isso é julgar. Agora eu dizer que, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, sim, assim, assim, assim. Isso não é julgar, isso é exortar. E a mesma palavra que está sendo lida para vocês, ela serve primeiramente para mim. Então não é algo pessoal. Não é algo que eu estou dizendo para você só. É para mim também, que a palavra de Deus quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu como conhecedor e estou aqui trazendo essa palavra para você, também Deus também, a palavra também serve para mim também. E às vezes quando eu estou errado, quando eu estou falho na presença de Deus, Deus usa alguém e lê alguma palavra, ou fala alguma coisa naquilo que eu estou falho, eu abaixo a minha cabeça e falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque essa palavra é para mim. Eu estou dessa maneira, eu estou fraco nessa área, mas eu quero melhorar, Senhor. Me dá força, me dá poder para me vencer esse negócio e eu não continuar mais nisso. Então, é assim que devemos comportar na presença de Deus. Amém? A minha bateria está acabando, mas de vez em quando eu vou estar trazendo uma palavra aqui ao vivo. Quando Deus pôr no meu coração, que eu não, assim, irmãos, se dependesse de mim mesmo, eu não gosto muito de ficar na internet e fazendo vídeo, não. Mas o Senhor tem me cobrado isso, entendeu? Porque os dias estão findando e as almas estão perecendo. E a Bíblia não nos chamou para ser lâmpada debaixo da mesa. A gente tem que ser luz neste mundo. Então, sempre que eu puder, eu vou estar trazendo uma palavra, amém? Irmãos, irmão Giovanni, auxiliar Giovanni, o baterista da igreja. Deus abençoe, meu irmão. Bruno Santos. Ô, meu querido. Aqui, irmão, Brunão aqui, ele escreveu que eu sei o que você passou, parabéns. Amém, meu querido. Ele viu ali a vida que eu levava, né, no passado. Deus abençoe, irmão Bruno. Deus abençoe sua vida, meu querido. Tem um tempinho já que eu não te vejo, hein, irmão? Tá do mesmo jeito? Aí você não envelhece, não? Mãe Isabelle, essa aí é outra que teve um encontro com Deus, está servindo ao Senhor. Estou muito feliz com a vida da irmã Isabelle. É isso aí, irmã Isabelle, continua firme. Porque em breve vai ser você aí, tá anunciando as boas novas para os irmãos. Irmão Zé Carlos, Deus te abençoe, meu querido. Tá assistindo nós aí. Amém? Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Daqui a pouco nós vamos estar lá na igreja, adorando o Senhor, buscando um pouco mais. E o conselho que eu te dou é isso, não deixa isso aqui de lado, não. Não deixa isso aqui empoeirar num canto, não. E
Isso aqui é importante. Eu vou falar a Bíblia mesmo, de papel. Que às vezes nós estamos tão mal acostumados, irmãos, que às vezes a gente está querendo até ler a Bíblia no celular. Não estou dizendo que é pecado isso não. Se o momento, o lugar não tem... Que nem às vezes eu vou para o monte e é escuro, eu prefiro ler a Bíblia pelo celular, que fica mais fácil. Mas na sua casa você pode pegar essa Bíblia aqui, ó. É diferente. Pega ela, ó. Bíblia Sagrada. Pega ela, não deixa ela não. Ela é sua aliada, ela é sua arma. Pega ela e leia e pratica ela. Põe ela na sua vida. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é a nossa arma. Isso aqui é glorioso. Amém, meu querido? Então, busca a Deus enquanto pode se achar. Amém? Não deixe para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Que amanhã pode ser tarde. Somente os tolos deixam para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. Hoje que o Senhor quer. Nós marchamos, nós tomamos posse da vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos e os covardes não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer que eu era corajoso e valente lá no mundo, nas garras do diabo? Fazia o que ele queria, não tinha medo de nada? Irmãos, eu ia sozinho, de madrugada, em outro setor, buscar droga. Cara, eu dormia na mata. O rapaz que eu esfaqueei, eu fiquei 2 semanas dormindo na mata, sozinho. Então, muitos eram valentes na hora, quando serviu o diabo, corajoso, o mal. Aí se converte, irmão, fica tímido, fica medroso. A gente tem que temer os homens não, irmão, a gente tem que temer a Deus. A gente tem que temer a Deus, não é os homens não, hein? Aí eu era valente quando serviu o diabo e agora eu vou ser medroso? Não, mãe, a gente jamais, Deus escolheu a gente para ser valente. Deus não nos deu espírito de temor. Deus nos deu espírito de ousadia, de coragem, de valentia. É para isso que Deus nos escolheu. Então, toma posse daquilo que Deus te deu. Que o diabo ele fica amedrontando as pessoas. O diabo fica tentando colocar medo nas pessoas. Mas a gente tem que ter medo de nada não. A gente tem que ter medo só a Deus. A gente não precisa temer a macumba, não ter medo de nada. Maior é o Espírito de Deus que habita em vós. A gente tem que ter medo de outro espírito. A gente tem que ter medo de nada. A gente tem que temer, não tem que ter medo de homens. E a gente tem que temer quem é a Deus. Porque Ele tem poder de nos matar e mandar nossa alma para o inferno. Agora, o homem não. O homem, no máximo que ele pode é te matar. Mas Deus, ele é poderoso, ele tem um controle de todas as coisas. Então, tema a Deus. Não seja medroso. Sirva ao Senhor com fidelidade, com compromisso. Não seja um crente morno. Agrade a Deus, seja fiel a Ele. Não oscile com o mundo. Porque o mundo, a Bíblia diz assim, olha, aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então, a gente não pode flertar com o mundo. Eu não posso oscilar e ficar flertando. Uma hora eu sou de Deus, uma hora eu estou fazendo as obras do diabo, uma hora eu estou servindo a Deus, outra hora eu estou servindo ao inimigo. Não, a gente tem que escolher quem a gente quer servir. Eu falo isso com amor, irmãos. Não deixe esse engano desses últimos dias entrar na sua cabeça de que a gente foi salvo pela graça e que você pode viver uma vida de qualquer maneira, uma vida, pode continuar o velho homem, a velha mulher,
do jeito que você era antes, com as mesmas práticas, que está tudo certo, basta você crer. Não, isso é mentira do diabo. Deus não poupou nem os anjos que rebelaram. Deus não poupou nem os anjos. Deus não poupou. Deus não poupou Adão e Eva porque comeu uma fruta que desobedeceu a ele. Então, vamos, não estou falando de ser perfeito, não. Eu sei que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. E nem quero me sentir perfeito. Eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Eu fui salvo não porque eu sou bom, ou porque eu fui bom, porque eu fui um pior dos homens que teve nessa terra. Pratiquei muita maldade. E ainda sou falho, sou pecador ainda. Não estou falando de perfeição, não estou falando de ser perfeito. Estou falando de buscar cada dia mais se santificar, buscar cada dia mais melhorar. Se hoje na minha vida tem essas brechas, eu sei, a gente não é bobo, o Espírito Santo, a gente sabe aquilo que a gente está fazendo que está desagradando a Deus. O que eu vou fazer? Senhor, eu estou dessa maneira. Tem coisas na minha vida que eu preciso de tirar. Mas tem aquelas pessoas que, quando ouvem a cobrança de Deus, elas são humildes. Elas falam, não, realmente eu tenho que mudar nisso. Eu não estou servindo a Deus da maneira que Ele quer. Eu estou vivendo na carne. Eu não tenho sido fiel a Deus. E essas pessoas pedem, Senhor, me ajuda a verdadeiramente servir o Senhor. A não viver de fingimento, mas quero viver uma vida verdadeira contigo. Mas tem aqueles que não, que colocaram na cabeça, quando Deus cobra a pessoa, ela fica, tá me julgando, tá... Irmãos, não é a gente que está julgando, não, é só a palavra de Deus que cobra de mim, cobra de você. É uma cobrança que vem do alto para nossas vidas. Então não é algo pessoal, cada um vai prestar conta da sua vida com Deus. Então, são coisas que a gente tem que colocar na nossa vida. Assim, não, eu não estou agradando a Deus. Mas se você ficar ofendido porque ouviu a palavra de Deus, porque Deus te cobrou algo, porque Deus usou alguém para te cobrar algo, você ficou ofendido com a palavra de Deus, aí é perigoso. Porque como que o Espírito Santo vai te convencer? Se quando ele usa alguém para... Você acha que é fácil para mim chegar aqui num domingo, abrir uma live? Eu não gosto de ficar na internet, irmão. Tem hora que para tirar uma foto mais da minha esposa, eu não gosto, por mim, eu não gosto de ficar tirando foto, eu sou muito, eu sou muito discreto, eu não gosto de ficar muito aparecendo assim não. Eu tô aqui falando essa palavra aqui porque Deus tá me cobrando para me pregar a palavra também, porque infelizmente as pessoas não estão indo mais para casa do Senhor e ficam na internet. Então eu tenho que ir para a internet falar com essas pessoas. Então não é fácil servir a Deus, mas é uma vida que nós temos que todo dia determinar. Daniel disse assim, Daniel, quando ele foi levado cativo para Babilônia, ele disse, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Então ele estava no meio da Babilônia, um país pagão, cheio de idolatria, de paganismo, e estava lá os quatro, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Beltesazar, que era Daniel. Todos os quatro permaneceram fiel a Deus. E até eles ganharam o rei mais pagão do mundo, que foi Nabucodonosor, para Jesus. Eles ganhou. Então, nós não podemos usar como desculpa, porque os dias são difíceis, irmão. Realmente, tem hora que você vê umas coisas na internet, você fica de cabelo em pé. De cabelo em pé. O certo virou errado, o errado virou certo, na política, na religião, em todas as áreas. Virou uma baderna, tá tudo revertendo. É aquilo que a palavra de Deus em Apocalipse, que o diabo vai lançar a verdade por ela como mentira. Tá acontecendo isso. E você vai acreditar nisso, irmãos? Que a palavra de Deus tem que ser atualizada?
que a palavra de Deus é preconceituosa, que a palavra de Deus ela é ofensiva. As pessoas ofendem a Deus o tempo todo. Não respeitam a Deus, não levem, não tem reverência. Bom, quando eu estava no mundo, no fundo do poço, dava facada nos outros, dava tiro. Eu lembro que um dia eu estava cheirando pó no fundo da minha casa, que eu não tinha vergonha na cara, que eu fumava era na frente da minha mãe, da minha família. Mas eu estava com uma galera lá no fundo, fumando, cheirando pó. E minha mãe tinha me dado uma Bíblia, parecida com essa aqui. E aí, de vez em quando eu li ela escondida, porque eu tinha vergonha, né? E o homem sem Deus, ele tem vergonha de Deus, não sei que bobeira é essa. Mas a gente é assim, infelizmente. Aí eu li ela escondida de vez em quando. Mas eu tinha um maior respeito pela Bíblia. E aí eu lembro que eu estava cheirando pó e eu peguei e acabou o papel. E eu tinha que ir lá na casa da frente buscar. E deixei a galera lá. Aí fui lá, quando eu voltei, eu estava cheirando pó em cima da Bíblia, assim, ó. Fiz as carreirinhas em cima da Bíblia lá quando eu cheguei. Em cima da Bíblia, as carreirinhas. Rapaz do céu, eu fiquei endemoniado nessa hora. Eu cheguei, quebrei o pau. Falei, toma vergonha na cara de vocês. Nós já estamos com a vida toda desgraçada, do jeito que nós está, e vocês ainda vão cheirar pó em cima da Bíblia. Isso eu era perdido, irmão. Eu estava perdido nessa época. E eu já tinha esse respeito, esse lado que eu acreditava. E hoje não, hoje as pessoas estão perdendo o temor de Deus, irmão. O respeito pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que no Timóteo que se levantarão zombadores, escarnecedores. Então, as coisas de Deus é coisa séria. Ensina, você que é pai, ensina seu filho a respeitar as coisas de Deus. Não ser um zombador, para ele não ser um zombador quando ele crescer. Não ter falta de respeito. Coisa simples você pode ensinar ele. Chegou na igreja, pede para ele ajoelhar em reverência. Não ao pastor, não a igreja, não a Constituição. A igreja não salva ninguém. A igreja, é só um lugar onde nós reunimos. Quem salva é Jesus Cristo, mas é importante. Mas todo salvo ele congrega. Então, mas com reverência a Deus. São coisas pequenas que você mostra para a pessoa que é sério, que isso aqui não é brincadeira, que isso aqui existe algo sagrado, isso aqui chama Bíblia Sagrada. Isso aqui é algo sério. E às vezes aí a gente se torna um religioso, às vezes, porque critica o bêbado, critica a prostituta, critica todo mundo. E aí, mas a gente mesmo não tem respeito pelaquilo que é sagrado. E às vezes lá a prostituta, o bêbado ou o drogado está tendo mais respeito do que nós que estamos com um terninho, com a gravatinha, dizendo que é santo e servindo a Deus. Eu tenho essa consciência, irmão. De que às vezes tem uma pessoa lá perdida lá fora que às vezes tem mais temor do que a mim. Porque eu falo, porque quando eu já vi pessoas, quando eu já fui evangelizar em boca de fumo e boteco, irmãos, das pessoas ter o maior respeito. O último culto, para você ter ideia, eu tava mais o presbítero Valdir, nós ia começar a oração, e aí chegou um senhorzinho lá, bêbado, pedindo uma comida. Mão, e ele tava de chapéu, ele chegou, antes dele pedir, ele chegou, ajoelhou lá na porta da igreja, não entrou, bem na porta onde passa o portão, ele ajoelhou, tirou o chapéu e se inclinou, ou fez uma oração e pediu licença para perguntar para a gente. Não estou falando que reverência a nós, não, irmão. Eu só achei bonito porque às vezes o próprio cristão, irmão, velho de casa, não tem reverência com as coisas de Deus. E ele com todo respeito ali, irmão, alcoolizado,
E às vezes ainda vem um fariseu, ainda pode, esse bêbado aqui, esse drogado aqui, tá, vamos despachar ele daqui logo. E às vezes aquela pessoa tá mais, Deus está se agradando mais daquela pessoa ainda. Lembra dos dois que foram ali para o templo orar? O publicano e o fariseu? O fariseu, a oração do fariseu. Ô Senhor, eu te dou graça, porque eu dou o dízimo certinho, porque eu jejuo 2 vezes por semana, e eu não sou igual esse bêbado, não sei, o publicano, um pecador, não sou como esse drogado, como essa prostituta, ou sei lá o que. O santão. E o publicano, o pecador, o drogado, o bêbado, chegou, não ousou levantar a cabeça para cima e disse: minha bateria está acabando. Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele publicano. Amém, irmãos? Então vamos ter zelo, vamos ter respeito com as coisas de Deus. Eu vou concluir aqui, irmãos, porque foi muito bom falar de Deus, falar de Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem, mas minha bateria está acabando. E até mais. Se você for para o culto,